E aí galera, tudo beleza? Seguinte, a gente está começando uma nova série de vídeos que vão ser basicamente resposta a algumas perguntas recorrentes no nosso canal. Então eu quero deixar vocês ligados aí que toda sexta-feira vai ser lançado um vídeo novo a respeito de resposta de perguntas, diferentes assuntos assim mais recorrentes. A gente não vai ter muita edição, o vídeo vai ser um pouco mais direto para vocês e o Léo vai me passar as perguntas e eu vou mandar a resposta para vocês, né, obviamente. Bora lá, Léo, vamos começar aí, qual que é a primeira? Fone ou monitor flat, para que serve? Fone ou monitor flat, para que serve? Essa é a primeira pergunta. Bom, seguinte, se você está trabalhando com mixagem ou com masterização ou com alguma coisa que precisa de fato de passar uma resposta um pouco mais linear de frequência, tá? É muito importante tentar buscar um dispositivo que trabalhe de uma forma mais linear. Por que isso é importante? Porque você vai criar as suas referências, se você monitorar com frequência nesse tipo de dispositivo, tá? De uma forma muito mais de acordo com o que a música está acontecendo mesmo, numa média geral. Porque os diferentes dispositivos eles vão ter diferentes tipos de resposta. Vamos supor, você está ouvindo uma caixinha de som do computador. Vai ter um monte de médio e médio agudo, né? Não vai ter tanto hiperagudo e nem tanto grave nem subgrave. Vai ficar com muito menos subgrave e grave. Então vai ficar com uma resposta de frequência assim. Agora, se você escuta num sistema de PA, principalmente os sistemas de PAs que vão estar com uma amplificação muito mais alta, o nosso ouvido ele muda. Tá? Quando a gente passa mais ou menos ali de uns 75 decibéis, ele começa a fazer isso aqui com os agudos, ó. Então você vai ouvir tudo muito mais agudo e grave, né? Agudo e grave, né? Vai mudar o espectro de resposta de frequência. Então você vai ter uma outra percepção do que você está escutando. Isso é muito importante, você tá com uma média na hora de monitorar para poder ficar legal em vários dispositivos diferentes. Do contrário, num dispositivo pode ficar exagerado e no outro faltar muita coisa, né? Então é muito importante trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Bom, de maneira geral é isso, mas tudo vai depender muito do teu spot, da tua sala, né? Se seus monitores vão ter uma resposta mais flat, a tua sala vai ter uma resposta flat, né? O que é muito difícil, geralmente só salas que são projetadas para ser salas de monitoração é que vão ter esse tipo de resposta de frequência. É claro que ninguém vai ouvir num dispositivo flat e dependendo da amplitude que a pessoa vai escutar, a resposta de frequência também vai mudar, tá? Os dispositivos de maneira geral, na casa das pessoas, eles não são flat e nem a nossa audição é flat, né? A gente tem uma curva muito interessante de acordo com que o volume é elevado. Então, quando a gente monitora mais fraco, a gente escuta mais médio. Quando a gente monitora mais forte, a gente escuta mais agudo e grave. Beleza? Então, de uma maneira geral, é isso. Bora lá, próxima pergunta, Léo. Pré faz diferença? Pré faz diferença? Bom, pré-amplificador faz muita diferença. Na verdade, tudo no seu sinal faz diferença. Desde a sala, da pessoa que está interpretando, né, que obviamente vai mudar, como a ressonância, por exemplo, da voz de um cantor acontece no corpo dele e interagindo com a sala, e como aquilo vai para o transdutor do microfone para depois ser amplificado e transformado ou balanceado. Tudo isso faz diferença. Tudo no caminho do sinal faz diferença, desde o som até propriamente sinal elétrico e depois no seu conversor vai fazer muita diferença. Então se você tem uma plaquinha de áudio lá, ela tem um pré meio, né, meio estridente, meio áspero, isso vai fazer diferença. Se você colocar um microfone que é um pouco mais velado, pode ser que fique bem legal, por conta do encaixe da impedância, né, que a gente fala bridge de impedância, tá? Por conta de uma série de fatores, da sala mesmo, das primeiras reflexões às vezes da sala, que vão trazer muito S, porque elas vão ser muito rápidas, as reflexões primárias, né? Então, dependendo da situação específica, vai fazer muita diferença cada parte do processo, né? Geralmente os prés, eles acabam trazendo uma mudança também de compressão um pouco para o sinal, tá? Eles trazem às vezes uma característica, ou não, né? Ou eles são bem flats e não trazem nenhuma compressão e nem modificam muito a resposta de frequência do próprio microfone, da sala e da pessoa que está cantando ou gravando algum instrumento, ou do próprio instrumento em si, né? Um violão, um piano, né? Você que está gravando em casa, você tem experiência às vezes de gravar um violão ou uma guitarra no amplificador e vocês vão perceber que tem uma grande diferença trocar de um pré para o outro, uma diferença bem razoável. Mas nada faz mais diferença, obviamente, que é a interpretação da pessoa num bom sistema de monitoração, né? Até porque se a pessoa está interpretando, já ouvindo mais ou menos como vai ficar na mix, ela já consegue ter uma visão geral de como ela vai colocar a voz dela ou a performance dela naquela interpretação. E isso faz muita diferença sim. Agora, se você está trabalhando com músicos num estúdio, né, numa outra situação diferente dessa de casa, você pode sempre prestar muita atenção em como eles estão interpretando, como é o som na sala, ouvir bem o som na sala de gravação e daí alterar as parametrizações do pré, inclusive dependendo disso. Às vezes
os pre's têm um controle de impedância, às vezes eles têm um controle, quanto dá uma amplificação, ele traz uma certa saturação, isso muda bastante coisa. Às vezes ele já tem um compressor embutido com um ni suave ou com um ni mais abrupto, né? Então sempre faz diferença se o pré é com base em CI, se ele é com base em válvula ou transistor, né? Se o circuito dele é discreto ou ele tem circuito impresso, né? Ou trabalha com o próprio CI. Então isso tudo faz diferença, tá? Tudo que é relacionado ao circuito faz diferença, como todo caminho do sinal de áudio também faz. Vamos para a próxima pergunta. O que é DSP? O que é DSP? Bom, DSP é basicamente Digital Signal Processing, né? Que é utilizado para processar qualquer tipo de sinal que foi principalmente oriundo de algum sistema de transdução, né? Para um dado digital, no sentido de corrente elétrica, para um dado digital, né? Com um conversor, com uma tecnologia de Pulse Code Modulation, né, que ele vai medindo os níveis de tensão pelo tempo, tá? Então ele usa um sample rate para ele, etc. E depois disso ele provavelmente vai ser processado por algum desses DSPs, que é o Digital Signal Processing. Então, se você tem um computador que não tem muita potência e você precisa gravar ou então monitorar com algum outro dispositivo em tempo real que seja mais acessível, digital, como por exemplo aquelas mixers digitais, ou então as placas de áudio que já vem com o sistema DSP integrado, igual aquela ali atrás, você consegue monitorar em tempo real assim, e daí você evita que você tenha performance muito para trás às vezes, ou uma performance que não esteja encaixada perfeitamente na música, porque você já passa um monitor para o músico de uma forma muito mais bacana. Porém, se você tiver um computador com muita limitação também, não necessariamente o DSP vai resolver todos os problemas, porque eles também têm limitações, né, técnicas, tá? A não ser que você utilize uma conexão muito rápida e o teu computador consiga ter essa conexão, né? Por exemplo, um Thunderbolt e coisas afim. Se você estiver utilizando, por exemplo, o Wave Sound Grid, você consegue colocar muita coisa já dentro de um packzinho desse da Waves e trabalhar com muitas coisas já com um desses dispositivos que tem o DSP próprio, né? Que vai estar com os plugins instanciados nele, em vez de usar o processador. Então, Digital Signal Processing pode ser dentro de um dispositivo externo ou pelo próprio processador do seu computador. São duas coisas diferentes uma da outra. Numa mixer digital, por exemplo, você tem ali a própria mixer, ela tem o DSP integrado dela, então ela consegue processar isso em tempo real e já mandar tudo para um sistema de PA e fazer isso muito mais, de maneira muito mais rápida, né, mais instantânea. Agora, se você está trabalhando, por exemplo, com uma satélite da UAD ou então com uma Universal Audio, né, da Apollo, tá, 8P, por exemplo, você consegue ter os DSPs delas com as limitações técnicas delas também, tá? Mas você não vai conseguir loadar assim uma centena de plugins lá dentro, porque ele também vai ter uma limitação. Alguns dispositivos mais modernos, como por exemplo essa nova geração da UAD, consegue ter bastante plugin, e outras não conseguem suportar tanto plugin assim, aquelas gerações em Firewire, etc. Mas você consegue tanto integrar no seu computador alguns plugins, no DSP do próprio processador, ele consegue fazer o Digital Signal Processing pelo processador do computador, como também por essa satélite. Então você consegue equilibrar as coisas, mas não resolve plenamente o problema, tá? Ainda não temos uma tecnologia que resolva totalmente esse problema. Eu acho que o Wave Sound Grid é o que está mais próximo de resolver plenamente, e também tem as plataformas da própria Antelope, né, os DSPs da própria Antelope. Você tem a Antelope 32, que tem vários canais com muito DSP também, e essas satélites da Universal Audio mais modernas também estão próximo, né, a chegar uma coisa incrível realmente, que daqui a pouco a gente não vai precisar necessariamente utilizar o DSP do computador, tá? E vai poder utilizar somente desses dispositivos que são voltados para esse tipo de função. Qual placa de áudio eu devo comprar? Qual placa de áudio eu devo comprar? Essa é outra pergunta, né? Qual placa... Isso acho que é a pergunta que eu mais ouvi na minha vida, né? Qual placa de áudio eu devo comprar? Bom, placas de áudio são dispositivos, né? Tá? Geralmente são feitos, a gente fala placa de áudio para o home user, provavelmente, tá? Que são o quê? Dispositivos com pré-amplificador, muitas vezes não tem pré-amplificador, e também tem um conversor de áudio, de analógico para digital, tá? Algumas delas têm um DSP integrado, como por exemplo essas da Universal Audio, algumas delas não têm, e também tem um conversor DA, que é digital para analógico, tá? Então, essa é a função de uma placa de áudio. Agora, você vai ter diferentes características do pré-amplificador, você vai ter diferentes níveis de qualidade do próprio conversor, e você vai ter diferentes características também do próprio Digital Signal Processing, do DSP delas, se elas têm DSP, tá? Então isso tudo vai mudar o seu workflow.
tudo depende muito do seu orçamento. Então, se você está com um orçamento para pegar uma placa nível X, você tem que olhar dentro daquele nível, né, de investimento, qual delas tem as características mais adequadas pensando nesses tópicos que eu mencionei. Pré-amplificador, conversor de áudio, também DSP, se tiver DSP, e o outro conversor de analógico para digital, né? Conversor de digital para analógico, né? O conversor de analógico para digital e no final o digital para analógico novamente, tá? Então, a saída dela, nível de saída, né? O nível de saída para headphone, qual a impedância da entrada de headphone, tá? Se ela tem múltiplas saídas, às vezes você vai precisar de mandar vários sinais para várias pessoas monitorarem, e ela não vai ter dispositivo suficiente, ela não vai conseguir fazer isso de uma forma muito razoável, muitas vezes. Então, é muito importante que vocês meçam esse tipo de característica. E no pré-amplificador, muitas vezes a impedância da entrada de instrumento, se ela tiver uma entrada em nível de instrumento, faz muita diferença, mas não só isso. Às vezes, se você tiver um transformador ou alguma outra característica que mude um pouco o sinal, isso pode deixar muito mais próximo de uma entrada em nível de instrumento mesmo, porque o CI que está lá na placa, ele não tem essas características que precisam para um sinal desse tipo, um processamento desse tipo. Então, de uma maneira geral, você precisa avaliar esses 4 tópicos que eu mencionei e o seu orçamento, beleza? É isso aí então, galera. Um grande abraço aí. Não se esqueça da nossa live todas as terças, às 20h30, e dos nossos vídeos nas quartas e sextas. Não se esqueça de tocar aquele sininho se vocês querem receber a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo, e também de dar um like aqui no vídeo quem curtiu. Valeu? Um grande abraço. Tchau, tchau.